tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. E é com esse trecho intenso, que transpira paixão, que eu vou iniciar o vídeo para falar de uma das obras portuguesas mais aclamadas, O Primo Basílio. Eça de Queiroz, um escritor português que nasceu em 1845, faleceu em 1900. Ele teve um pai brasileiro e uma mãe portuguesa, que só se casaram 4 anos depois do Eça ter nascido, e esse fato acabou contribuindo para que o ocultassem por muito tempo. O Eça passou a sua infância e sua adolescência longe da família, e ele acabou sendo criado pelos avós paternos. Estudou em um colégio interno na cidade do Porto. Em 1861 ele vai então para a Universidade de Coimbra, e em 1866 ele se forma então em Direito. Ele exerceu advocacia e jornalismo em Lisboa. Mais adiante ele ingressa na carreira diplomática e é nomeado cônsul. Bom, então vamos agora pensar um pouquinho na formação do Eça de Queiroz enquanto escritor. A primeira obra do Eça publicada foi O Mistério da Estrada de Sintra, publicada em 1870. Mas a primeira grande obra do autor foi O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875, que inclusive foi o marco da literatura realista em Portugal. Considerado o melhor romance realista português do século XIX. Ele foi o único escritor português que realmente conquistou fama internacional na época. E ele foi duramente criticado por tecer críticas ao clero e à pátria. E essas críticas a gente consegue inclusive enxergar aqui, no Primo Basílio. O Eça pertenceu à chamada geração de 70, constituída por escritores que lutavam para combater a antiga escola, que era o romantismo, e eles queriam instaurar as ideias realistas em Portugal. Então, a partir de 1870, eles propunham uma literatura de crítica social e de denúncia ao atraso lusitano. O Primo Basílio foi a 4ª publicação do autor. E é importante pensar que no ano de publicação era uma época que Portugal vivia um período de revisionismo histórico. E esse momento ele consistia em uma busca de uma compreensão da distância que separava Portugal de uma Europa que estava à frente, civilizada e desenvolvida. Então essas informações, esse contexto histórico e essas informações acerca dessa transição de romantismo para realismo, naturalismo, elas fazem toda a diferença para compreender essa obra aqui. O Primo Basílio foi escrito em um momento de transição literária, de transição histórica. Então, alguns traços eles são muito marcantes, como por exemplo, a crítica social, a exploração da sexualidade, a tendência à construção de personagens marcados pela baixeza de caráter, a narrativa irônica, as referências pouco elogiosas à moral, aos costumes, à religião. Todas essas características que eu estou elencando faz vocês lembrarem de algum escritor brasileiro que adora trabalhar com ironia, com crítica social? Machado de Assis. Machado de Assis foi contemporâneo do Eça de Queiroz e tem aí alguns burburinhos de que eles trocavam umas farpinhas. Então que o Machado ele meio que cutucava o Eça. Imagina que delícia! Uma sociedade, uma época em que se tinha esses dois juntos. Meu Deus do céu, eu nem sei o que dizer. Bom, falei um pouquinho do autor, falei um pouquinho do contexto da época, bora falar dessa história. Então, basicamente, nós temos uma história ambientada em Portugal, mais precisamente em Lisboa. Uma narrativa em terceira pessoa que conta a história de um casal, do Jorge e da Luísa, que é aquele típico casal da burguesia de Lisboa. Então,
Esses dois recém-casados, sem filhos, o Jorge, engenheiro, tradicional, sério, respeitado, previsível. A Luísa, uma mulher da época. O que a mulher na época fazia, gente? Né? Tinha uma casa cheia de empregadas. Então, lia-se muito. E a Luísa era uma mulher sonhadora que lia muitos romances românticos. E aí, talvez uma pitadinha, né? Uma cutucada do essa, que estava entrando com realismo, e colocar uma mulher toda sonhadora, toda, ai, que suspira e tudo romântico. Então a crítica já começa por aí. Então assim, sobrava bastante tempo para Luísa viajar nesses romances. E o Jorge, eu acho que ele não é o típico cara do romance, né? Porque o homem do romance é aquele homem encantador, aquele homem sedutor. E o Jorge era um cara previsível, né? Que trabalhava lá como engenheiro. Só uma colocaçãozinha aleatória para vocês pensarem um pouquinho. Por coincidência, um primo da Luísa que viajava, morava onde? Morava em Paris. Ele vem para visitá-la. Quem que é ele? O primo Basílio. Ah, o primo Basílio. Um homem viajado, interessante, que conheceu diferentes culturas. Um bom vivant. Conquistador, cínico. Nem vou falar mais nada. E detalhe, eles já tiveram um trelelê no passado. E pensem comigo, Luísa está ociosa, entediada, porque só lia. Não tinha o que fazer. Longe do marido. Uma presa fácil, né? E, gente, acreditem, eu não posso falar mais nada da história, porque tudo que eu falar, gente, vai ser spoiler, e eu não quero estragar a sua experiência de leitura. Obviamente que temos vários personagens, e é muito interessante porque cada um deles traz uma reflexão e traz uma crítica. A Luísa, por exemplo, ela representa a futilidade, ela representa o romantismo. A Dona Felicidade, que é uma beata e amiga da família. O Sebastião, que é o melhor amigo do Jorge. Tem a Leopoldina, que é uma amiga da Luísa de longa data, mas que o Jorge não quer que se aproxime mais, porque ela tem uma má fama na vizinhança, eles chamam ela de pão e queijo. Temos outros tantos personagens, mas eu queria chamar a atenção para uma personagem chamada Juliana, que, meus queridos, é apenas a personagem mais bem construída, mais cheia de camadas que eu já vi na vida. A Juliana, ela é a criada da casa, né? Ela é uma das empregadas. E ela é revoltada por pertencer àquela classe desprivilegiada. Ela é vingativa, oportunista, e um dos objetivos dela é criar uma situação, é criar um negócio para que ela deixe de ser empregada e passe então a viver com mais dignidade. Então ela quer um negócio que a liberte daquelas amarras. A Juliana, ela é uma personagem de muita importância para essa história. É uma personagem alegórica e, para mim, a personagem mais bem desenhada desse livro. Ela vai ter uma relevância tão expressiva na narrativa e só você lendo para que você veja por que eu estou falando tanto dessa mulher. Então, há, de fato, uma crítica social à burguesia muito bem pontuadas aqui. Mas o Essa não descarta as camadas sociais pouco privilegiadas. Ou seja, ele coloca à mesa a decadência do indivíduo e denuncia a hipocrisia da sociedade. Enfim, tudo mais que eu disser será spoiler. Eu nem preciso dizer o quanto eu amei a leitura desse livro. Foi uma experiência incrível. Vocês sabem que eu só gravo resenha de livros que eu realmente me apaixonei. E eu me encantei e passei a admirar o Essa de Queiroz ainda mais. Esse livro foi lido no Projeto Mindle, então eu tive a oportunidade, a honra de dividir as minhas experiências, de ter uma troca única, singular, com meninas incríveis. Então, se você não leu esse livro, por favor, faça isso por você. É um clássico, mas que clássico delicioso. Vocês viram que no inicinho do vídeo eu declamei um trechinho que inclusive faz parte da música Amor, I Love You, da Marisa Monte. É o Arnaldo Antunes que declama com aquela voz toda aveludada. E é um trecho muito comum, é um trecho retirado daqui. O que mais que eu queria falar? Ah, sim! Série. Temos uma série muito legal, produzida eu acho que pela Globo, que tá disponível na internet. Eu vi acho que uns 3 episódios, mas gente, eu preciso voltar e assistir e dar sequência, porque é uma série tão fiel, mas tão fiel que assim,
chega a assustar. É uma série muito, muito bacana, vale a pena dar uma conferida. É uma série antiga, mas com conteúdo, ó, mara. Essa edição que eu li foi presente de Dona Ninha, minha amiga, uma edição muito bacana da Penguin e Companhia, que eu adoro. Sempre digo que é uma das edições que eu mais amo, que eu só colocaria uma orelha, pra deixar ela 100%. É isso, se você gostou do vídeo, ficou interessado, quer comprar o Primo Basílio, eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, deixar o link da minha wishlist, dados da caixa postal, minhas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!